Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal Game Art Tales. É um canal que eu me dedico exclusivamente para falar sobre desenvolvimento de jogos e também sobre arte digital. E nesse vídeo eu queria mostrar para vocês que é totalmente possível a gente passar desse tipo de desenho para esse aqui, ó. Tá? Isso daqui são dois exemplos de desenhos meus. Isso aqui eu vou falar que é um desenho bem antigo, mas para vocês verem que eu não nasci desenhando, não nasci sabendo desenhar, e eu vou falar para vocês que é totalmente possível. Eu já treinei pessoas, eu vou mostrar exemplos de pessoas que passaram por um treinamento, mas eu vou passar uma dica para vocês que é infalível. Não tem como vocês, após terminarem esses exercícios, vocês não desenharem dessa maneira, tá? Então aqui, como eu mostrei para vocês, ó, aqui é um desenho que eu costumava fazer, e isso aqui é um tipo de desenho, isso aqui é um desenho ainda antigo, 2017, tá? Para quem não conhece, esse daqui é o meu portfólio, então já fiz trabalho desde para Ruffles, Havaianas, trabalhei em projetos para Barbie, então aqui é meu portfólio. Se quiser depois eu deixo nos comentários, tá fixado. Então a dica principal, sem enrolação nenhuma, tá? É esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, ele transformou a minha vida, tá? E eu falo que ele pode transformar a vida de vocês também. Se vocês forem lá na Amazon, ele tá por R$ 81, tá? Aqui, Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. Ele é escrito pela Beth Edwards. É um livro assim que ele realmente vai abrir a sua mente para o desenho tradicional. O que eu falo que é a fundação de todo artista, seja ele digital, seja ele até tradicional, tá? Então, eu queria mostrar alguns exemplos de pessoas que eu usei o livro para poder treinar. São pessoas que passaram por esse treinamento. Tá? Então aqui, eu não lembro os dias, mas era por volta de 40 dias que a gente passava por um processo. Tá? Eu vou mostrar um pouquinho como é que funciona o livro e como ele não tem como dar errado, sabe? Não, você passando pelo processo, você lendo o livro, fazendo exercícios, após isso você vai estar desenhando totalmente diferente, você vai estar com a sua mente, o seu olho muito mais aberto para poder desenhar, tá? Então são exemplos aqui, isso aqui é uma aluna minha, tá? Como ela começou, como ela desenhava, depois como ela, a gente nota, né, que tem um processo bem interessante de formas, que ela melhorou as formas, que ela começou a desenhar um pouco melhor a testa, sombras. Isso daqui é um exemplo. Isso aqui também é um exemplo muito legal. Cada artista, cada pessoa tem um estilo. Então, esse cara, olha só como ele desenhava. Ele não tinha habilidade nenhuma, ele começou a desenvolver habilidades muito legais de sombra também, de formas. Não são perfeitos porque é uma coisa contínua, né? Como você todo exercício, como você fosse praticar um esporte, tudo exige um treinamento. Você começa meio desengonçado, vai melhorando, quanto mais você pratica, melhor você fica, tá? Olha que legal, esse é um exemplo muito bacana, sabe? Como a pessoa desenhava e como ela começou a desenhar. Isso aqui, ó, tá vendo? Um trabalho de 2012, na época que eu fiz esse treinamento com o pessoal, mas é notório a diferença de um desenho para outro, muito legal. Tá? E como é que funciona o livro? Isso aqui é um exemplo também, né? Eu não podia deixar de mostrar um exemplo, como eu desenhava antes e como eu desenho hoje. Tá? Lógico, tem todo um processo aqui digital, de trabalhar com Photoshop, de cores. Isso aqui que a gente vai abordar para vocês é sobre desenho de observação, tá? Então, basicamente o livro, ele fala como você desenha com o lado direito do cérebro e como o lado esquerdo ele vai interferir, tá? Imagina que você está tentando desenhar com a sua mão e a tua mão esquerda ela vai, não, deixa eu fazer esse exercício, deixa eu fazer isso aqui para você. O processo do desenho de observação ele acontece muito pela intromissão hoje do lado esquerdo em relação ao direito. Eu não sei se pessoas discordam disso, mas eu não sei se algumas pessoas discordam desse método, tá, de falar que o lado esquerdo e o direito funcionam de uma maneira diferente. Eu não sei como é que tá os estudos científicos em relação a isso. Eu só sei que o livro ele funciona com base nesses exercícios. Então, para vocês verem aqui, ó, pode parecer um pouquinho de linhas estranhas, né? Mas tá certo, o livro não tá de ponta cabeça, tá? Esse desenho. Na verdade, você não vai desenhar assim. Porque acontece? O livro ele fala que o nosso cérebro ele é programado para poder. Deixa eu até fazer um exemplo aqui. O cérebro ele é programado para poder criar um símbolo para tudo que a gente vê. Então, desde criança a gente aprende como é que é a letra A, né? Como é que o número 3, o número 8, a letra B, então tudo isso aqui é um símbolo. Como é que um olho se parece? Então, toda vez que você vai desenhar, você não está desenhando o que você está observando.
tá? Você vai fazer um símbolo para o olho, seja ali dessa maneira. Como é que é um símbolo para o nariz? A pessoa vai fazer isso daqui, talvez isso, e depois ela vai fazer 2 furinhos aqui, né? Talvez para a boca, como é que é a boca? Então, quando você vai começar o processo de desenhar, o lado esquerdo, vamos dizer, eu vou falar com base em tudo que eu aprendi pelo livro, tá? Ele acaba, o lado esquerdo acaba interferindo nessa tarefa. Então, o livro ele se propõe a você fazer alguns exercícios que você acaba meio que atando, né, digamos assim, o lado esquerdo, você bloqueia ele de identificar algum símbolo e você fica livre para poder desenhar o que você está observando. Então, o que você vai desenhar, na verdade, vai ser linhas. Você vai desenhar linhas que não representam nada. Olha que legal isso aqui, ó. Por mais que você saiba que isso daqui é um ouvido, né, é uma orelha, na verdade, você não vai ficar preocupado, né, estou desenhando uma orelha, tá? Eu estou desenhando um nariz. Na verdade, eu só estou desenhando formas, tá? Eu estou desenhando formas que eu estou observando, tá? Aqui também é um grande exemplo que ela passa, o livro, o exercício da taça, onde você tem uma taça, mas também onde você tem aqui, ó, se você ver, você tem aqui um rosto, né? Você tem o outro rosto aqui também virado, tá vendo? Vocês conseguem observar aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um exercício muito legal, é um exercício assim, um dos primeiros que ela faz, que isso daqui é a minha mão, tá? Mas o mais interessante que esse desenho ele foi feito olhando somente para minha mão. Então eu tô com, né, ela prepara você para poder fazer exercício. Você coloca o desenho, você coloca o papel, a sua mão e começa a desenhar somente, né, de colocar aqui. Você começa a desenhar somente olhando para sua mão. Ó. Você começa a fazer todas as linhas. Você não pode olhar para o papel. É muito agoniante, mas é tipo de exercícios que ela faz para você treinar o seu cérebro para poder desenhar. É muito interessante. Aqui também é legal, em vez de você desenhar essa parte aqui, você acaba desenhando os espaços negativos, tá? Então aqui são alguns exemplos que o livro trata para você meio que fortalecer o seu lado artístico, tá? Então eu vou falar que eu fui um exemplo disso. Eu desenhava de uma maneira, depois eu desenhava de outra. Aqui, como vocês podem ver também, ó, são exercícios de uma pessoa que começava a desenhar dessa maneira e depois de 30, 40 dias, não importa quantos dias, na verdade vai depender, né, no final de quanto tempo você vai terminar esse livro. Você pode levar aí uma semana para poder ler e praticar. Não adianta você ler e não praticar. É como você, sei lá, vou aprender judô lendo um livro, entendeu? Ou eu vou aprender a nadar lendo um livro, ou eu vou aprender a andar de bicicleta lendo um livro. É bem isso, sabe? Assim, você tem que fazer, entender e praticar, tá? Então é um livro que eu falo que ele transformou a minha vida, ele pode transformar a sua vida também. Você que quer aprender a desenhar, tá? Então a gente está falando aqui também sobre o desenho de observação, tá? Eu acho que o desenho criativo ele exige outras técnicas que eu posso passar depois para você em outros vídeos. Também exige técnicas de colorização. Tem também qual a ferramenta que você está usando, seja o Photoshop, seja um Blender para 3D. Então assim, mas eu falo a fundação que você precisa ter, que é a observação, esse livro ele vai te dar, tá? Eu tenho, como eu acabei de mostrar para vocês, você pode procurar também na internet, tem dezenas de exemplos de como as pessoas desenhavam antes do livro e como elas começaram a desenhar depois de ler o livro e praticar, tá? E mais uma vez, eu queria pedir para vocês acessarem a página dos nossos jogos na Steam, né, o Cozy Garden. Eu vou deixar os links nos comentários, eu vou deixar fixado, tá? Do Cozy Garden. Então, se você puder adicionar ele à sua wishlist, à sua lista de desejos e seguir o projeto, isso ajuda bastante, me ajuda bastante a continuar o meu trabalho, tá? E o Watermelon Suica Game, que é um jogo que a gente já tem lá na Steam, ele é super baratinho, tá por volta de nem R$14 ele tá valendo. É um jogo muito baratinho, mas muito legal. A gente acabou de lançar aqui uma skin totalmente gratuita pro jogo, então vou deixar para vocês aqui o Cozy Garden e o Watermelon. Então, se você gostou desse vídeo, ele foi útil para você, eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever e eu aguardo você num próximo vídeo, belezinha? Valeu, até mais e um grande abraço.